Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é do canal Diário Falado e hoje a gente vai falar aqui sobre proatividade. Já segue o canal, curte, compartilha, faz um comentário, me diz o que você achou do que eu vou falar hoje aqui sobre proatividade, me diz o que você acha, qual a sua opinião e comenta aí, ajuda a gente a crescer, a ficar conhecido se você está gostando desse conteúdo. Muito em breve eu vou estar lançando mais vídeos aí sobre os mais diversos assuntos. Bom, então, sem mais delongas, vamos lá. Eu sempre gosto de pesquisar sobre a etimologia das palavras, de onde elas vêm originalmente, como foram formadas e qual era a intenção ao serem usadas quando foram criadas, o que elas representam na sua constituição ou na sua língua de concepção. Pelo menos para mim, traz uma sensação de profundidade e de um amplo entendimento do significado real de uma palavra. Me deixou um pouco impressionado saber que a palavra proatividade, na realidade, vem do inglês. Por exemplo, esta palavra possui uma origem latina, porém, originalmente vem do inglês. Então, do latim pro é algo que está à frente de, ou algo que se antecede a alguma coisa, e activus, que tem a capacidade de agir. Podemos dizer então que proatividade é a capacidade de agir à frente de uma situação adversa, por exemplo, ou à frente de um problema, à frente de um pensamento ou emoção. Proatividade é a capacidade de agir à frente das funções de um cargo, trazendo para a área profissional. Aqui é necessário atentar para alguns detalhes. Por exemplo, como isso é utilizado e explorado na sociedade atualmente. Imagine-se em uma empresa onde o comportamento proativo é superestimulado. Afinal de contas, qual é o empresário que não quer um funcionário proativo? Me pergunto. O cara que desenrola tudo, entrega as atividades em dias e bem organizadas. Bom, todo mundo quer um funcionário assim. E quanto mais funcionários assim, melhor é para o negócio. Aqui é importante ressaltar que esse tipo de postura, a médio e longo prazo, também serão ótimas para o funcionário. Se este estiver comprometido em aprender e aplicar esse tipo de postura para onde for, por exemplo, na própria vida, isso pode o ajudar bastante. Acredito que existe uma parcela de contribuição mútua, sabe? Eu ajudo a empresa em troca de aprendizado e dinheiro. É óbvio que eu quero ser bem remunerado pelo meu trabalho e aprender algo enquanto trabalho é natural e importante. Cada trabalho possui as suas particularidades técnicas, que são fundamentais para o bom funcionamento e atendimento com qualidade das demandas dos clientes. Mas perceba que o principal a se aprender em um trabalho em si não é a parte técnica do trabalho, mas a parte comportamental. Como assim? Bom, existe uma parte comportamental intrínseca ao trabalho que em muitos casos é pouco difícil de perceber. Veja, eu não tive mentores, eu não tive pessoas para me aconselhar. A minha trajetória profissional certamente não é a mais exemplar, não é a melhor do mundo e tô longe de ser um grande profissional. Talvez, se eu tivesse tido essa conversa aos meus 15 ou 16 anos, quando comecei a trabalhar, ou um ano depois da minha primeira atividade profissional, talvez eu tivesse tido um desenvolvimento melhor profissionalmente. Mas eu não tive e tá tudo certo. Às vezes, a gente nem percebe que está só e vai seguindo a vida. O fato é que ter um comportamento proativo vai te ajudar e muito, seja profissionalmente ou seja na tua vida pessoal. Às vezes a única opção de uma pessoa é ter um comportamento proativo. Então, seja proativo neste exato momento. Curte esse vídeo, compartilha, comenta e envia para alguém, algum amigo, alguém da sua família ou sei lá, algum estagiário, alguém que você gosta e pede para essa pessoa assistir esse vídeo até o final. Bom, às vezes a única opção de uma pessoa é ter um comportamento proativo em relação ao desenvolvimento de um negócio. Ou seja,
Caso a pessoa não busque formas de fazer um negócio acontecer, a pessoa pode acabar ficando sem nenhuma opção de remuneração, ou pior, sem ter o que comer. No Brasil, é comum os casos de empreendedores por falta de opção, ou empreendedores por obrigação, porque se o cara simplesmente não fizer, ele provavelmente ficará sem ter um centavo para pagar o aluguel ou comer alguma coisa. Fico pensando nas pessoas em situação de rua. Que tipo de pensamento ou comportamento as levaram a tal situação? Esse mérito é muito delicado e eu não pretendo aprofundar nesse assunto aqui. Mas, das vezes que tive algum contato com moradores de rua em alguns trabalhos voluntários, as histórias se assemelhavam. Alcoólatras, viciados em os mais diversos tipos de drogas, muitas pessoas haviam sofrido os mais diversos tipos de abuso em suas infâncias, términos mal sucedidos, tinha de tudo. Certamente essas experiências geraram nessas pessoas traumas que, sem um apoio, não foi possível lidar com a qualidade dos pensamentos e construir uma estrutura mais robusta emocional para lidar com a situação. O que por conta de um trauma ou vários traumas pode ter levado várias dessas pessoas a uma situação ou a vários tipos de situações ainda piores. Eu não sou psicólogo, mas acredito que isso tenha impactado sim na vida dessas pessoas. Acredito que o pensamento circular atrasa a vida das pessoas e as impede de serem proativas no sentido do autodesenvolvimento. E essas crenças podem impactar na percepção de alto valor também. E com isso gera comportamentos que as impedem de serem pessoas minimamente proativas em ambientes profissionais, por exemplo. E eu não estou falando especificamente de pessoas em situação de rua. Portanto, remonto ao começo desta conversa, onde eu dizia que proatividade pode ser uma ação à frente de um problema ou do seu pensamento também. Existe uma estrutura de abordagem psicológicas atuais, como a PNL, que diz que pensamento gera sentimento, que gera comportamento, que gera ação. E meu povo, vem aqui comigo baixinho. Eu não sou psicólogo não. Eu também não sou coach e nem quero ser. Mas pensa aqui, se o meu pensamento gera um sentimento, que gera uma emoção, um comportamento, uma ação, a gente sabe o que vai acontecer, né? Vamos começar a ter um comportamento proativo pelo pensamento. Por que não? Deixa aqui nos comentários qual é a tua situação, que eu digo que tipo de pensamento você pode ter para exercer a proatividade em relação a isso. Se você está parado, travado em alguma coisa, me diz aqui o que está te parando, me conta um pouco da tua situação, que eu vou dizer qual o tipo de pensamento que você pode evitar, né? E qual é o tipo de pensamento que você pode ter para reforçar suas atitudes de proatividade. Eu, por exemplo, quero muito trabalhar online, mas eu estava parado, 100% parado, sem executar as coisas básicas que eu precisava para fazer um trabalho online. E eu, sinceramente, não conseguia entender o motivo, qual era a razão por trás dessa paralisia. E me comprometi a fazer coisas pequenas por essa semana para garantir que eu consiga dar os próximos passos. E um passo que eu vou dar agora é adquirir um treinamento para me ajudar a aprimorar a minha capacidade de execução. E eu confesso para vocês que eu ainda não sei exatamente o que foi que me prendeu à falta de ação, porque eu tenho a condição de adquirir o curso, porém mesmo assim eu procrastinei até agora. Que tipo de pensamento circular está envolvido nisso? Mas eu sei o que eu preciso fazer e eu vou fazer. Eu considero que é mais seguro para a minha experiência de vida executar coisas, viver experiências, do que ficar parado ou inerte em relação a. Eu já tomei muito toco. Agora tenho muito pé atrás com as coisas. A vida nos forja. Mas não podemos endurecer diante dela. Não podemos ficar paralisados.
Olha, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês precisam ser proativos em relação aos seus sonhos. Eu vou repetir. Vocês precisam ser proativos em relação aos seus sonhos. Precisam fazer algo. A vida passa, minha gente. A vida passa. É ligar para alguém, é pedir perdão, é perdoar, não importa. A vida passa. E viver as experiências que você deseja e sonha é algo extremamente importante. Comprometa-se com você de ser uma pessoa realizadora. Realize os seus sonhos. Eu vou me comprometer comigo e com vocês neste exato momento de adiantar, dar mais um passo em direção à minha realização pessoal. Eu vou buscar realizar meu sonho. E depois eu vou contando aqui para vocês como é que está sendo essa jornada de realização do meu sonho. Se eu posso ser proativo no meu trabalho, se eu posso ser proativo em tantos lugares, por que eu não posso ser proativo na minha vida pessoal? Por que eu não posso ser proativo nos meus relacionamentos? Por que eu não posso ser proativo na minha academia? Gente, a vida acontece logo ali. Por que eu não posso ser proativo com as minhas amizades? A vida acontece logo ali. Quanto mais a gente para num pensamento circular, causado por um trauma ou não, mais distante da vida a gente fica. A gente não pode criar uma barreira entre a nossa experiência de vida e a vida de fato. A vida tem força, a vida tem energia e a gente precisa entrar no fluxo de energia da vida. E a gente só entra no fluxo da energia da vida quando a gente tem coragem de se banhar dela, ou seja, de entrar nela, de estar nela. A vida está acontecendo, a vida não para, não importa se você está vivo ou não, a vida vai continuar existindo para todo mundo que nela está, independente de estar parado ou não. Frustrações irão acontecer, rejeições irão acontecer, mas não é sobre isso, é sobre como você lida com isso. Vamos atrás dos nossos sonhos. Repito, vamos atrás dos nossos sonhos. Segue o canal, comenta aqui embaixo se você está com um sonho para realizar, um sonho que nunca realizou, que eu vou te ajudar. Comenta aqui embaixo, diz alguma coisa, compartilha, segue o canal, ajuda a dar essa força aí. E é isso, vamos pra cima, valeu, até breve.